Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo e fascinante. Um que pega a história de Abraão, que todo mundo acha que conhece, e a vira de cabeça para baixo. Aqui a gente vai ver um Abraão que é quase um detetive cósmico. Pois é, e se a jornada dele não tivesse começado com aquela voz divina surgindo do nada? Esse texto, A Revelação de Abraão, propõe exatamente isso. A história aqui não começa com fé, mas com o oposto, com a crise de fé. Uma crise que nasce da pura lógica, de um Abraão que olha para o mundo e simplesmente questiona tudo. Vamos lá, a história começa num lugar bem curioso, na oficina do pai de Abraão, Terá. E o negócio da família era fabricar e vender ídolos. Imagina só a cena. O jovem Abraão, ali, cercado por deuses de pedra e madeira, o ganha-pão da família. E é exatamente nesse ambiente que ele começa a pensar. Espera aí, se essas estátuas nem conseguem se ajudar, como é que elas vão me ajudar ou me abençoar? A dúvida começa a surgir. E essa dúvida não é só filosófica não, é baseada em fatos. Acontece uma série de desastres que são até meio cômicos. Primeiro, o deus Meromate, de pedra pesada, simplesmente tomba e quebra a cabeça. Depois, outros deuses se quebram no caminho para a entrega. E a gota d'água é o deus de madeira, Barizate. Deixaram ele cuidando do fogo e o que acontece? Ele cai lá dentro e vira cinza. É como se Abraão estivesse fazendo um teste de qualidade dos deuses e todos eles foram reprovados. A partir daí, a mente dele não para. Ele começa a pensar de forma lógica, quase científica. Ok, os ídolos são inúteis, mas o fogo, que queimou o ídolo de madeira, é poderoso. Só que a água apaga o fogo, então a água é mais poderosa. Mas a terra contém a água, e o sol seca a terra. Ele vai subindo essa escada de poder, entende? Até chegar à conclusão inevitável. Tem que existir alguém, um criador, que está acima de tudo isso. E aí vem um momento incrível. Exatamente quando a lógica dele chega nesse ponto máximo, uma voz poderosa vinda do meio de uma tempestade de fogo chama por ele. Abraão, Abraão! É a confirmação que ele buscava. E a voz já vem com uma ordem. Saia da casa do seu pai para não morrer junto com os pecados deles. Então Abraão obedece. Mas ele não vai sozinho na sua jornada. Logo de cara, ele recebe um guia celestial para ajudar no seu primeiro grande desafio. E que guia, hein? Um anjo chamado Yahuel. A descrição dele é impressionante. Parece feito de safira, cabelo branco como a neve, roupas púrpuras, cetro de ouro, uma figura imponente. Ele literalmente levanta Abraão, dá força para ele. E tem um detalhe aqui que é fundamental. O nome dele, Yahuel, carrega em si o nome sagrado de Deus. Ou seja, ele não é um anjo qualquer. E o primeiro teste já vem na sequência. Abraão está lá, no alto de uma montanha, preparando o sacrifício que Deus pediu, quando de repente surge uma figura para tentar estragar tudo. Um pássaro imundo. Esse pássaro, claro, não é um bicho qualquer. Yahuel revela que é Azazel, um anjo caído. E é nesse momento que o texto estabelece uma rivalidade cósmica. De um lado Abraão, cujo destino está nos céus, do outro Azazel, cujo destino é a terra, onde ele escolheu ser o espírito da mentira. Basicamente, um herda o céu, o outro herda a mortalidade e a terra. Bom, com esse primeiro teste superado, a jornada de Abraão sobe de nível. Literalmente. Ele está prestes a ir para um lugar além do nosso mundo. E a forma como ele sobe é fantástica. Yahuel, o anjo guia, coloca Abraão sobre as asas dos pássaros do sacrifício e eles decolam, voando através de anéis de fogo em direção aos céus. O que ele vê lá em cima é, bom, nas palavras do próprio texto, impossível de descrever. Uma luz fortíssima. E no meio dessa luz, ele vê o trono de Deus, cercado por seres celestiais. E o que mais chama a atenção são as 4 criaturas vivas. É uma visão, ao mesmo tempo, incrível e aterrorizante. São seres de fogo, cada um com 4 faces diferentes. Uma de leão, uma de homem, uma de boi e uma de águia. Eles têm 6 asas e cantam louvores sem parar. É a imagem do poder celestial em sua forma mais pura. Estando ali, nesse lugar privilegiado, Abraão recebe a recompensa final por sua busca. Deus concede a ele uma visão completa de tudo, da história humana inteira, passado, presente e futuro. Essa visão é apresentada como uma grande pintura da humanidade. De um lado da imagem, o esquerdo, estão as outras nações destinadas ao julgamento. E do outro lado, o direito, estão os descendentes de Abraão, o povo separado por Deus. E essa visão não poupa detalhes. Abraão vê momentos cruciais. Adão e Eva com Azazel disfarçado de serpente.
O crime de Caim contra Abel, a idolatria se espalhando pelo mundo, a mesma que o pai dele praticava. E ele vê o futuro do seu próprio povo, sendo saqueado e tendo seu templo sagrado queimado. É uma visão bem dura. Dá para imaginar o desespero de Abraão vendo tudo isso. De coração partido, ele pergunta o que mais vem pela frente. E é aí que Deus revela como será o fim dos tempos. Na visão surge um homem, um descendente do próprio Abraão. A profecia diz que alguns vão rejeitá-lo, até mesmo agredi-lo, mas muitos, tanto do seu povo quanto de todas as nações, vão adorá-lo, e é essa figura que vai dar início à era final. Mas antes dessa vitória final, o mundo ainda vai passar por muita coisa. Deus revela que virão 10 grandes pragas. E não são pragas pequenas, não. A lista é pesada: angústias, cidades em chamas, pestes, fome, governantes sendo destruídos, desastres naturais como granizo e terremotos. É uma sequência de catástrofes que levam a um julgamento final sobre a humanidade. Mas depois de todo esse caos, vem a resolução. A profecia termina com Deus dizendo que vai soar a trombeta e enviar o seu escolhido. Esse escolhido, com todo o poder de Deus, vai reunir o seu povo, os justos, de todas as nações, e eles viverão uma nova era de justiça, enquanto os opressores, eles terão seu acerto de contas final. Então, o que essa história toda nos mostra? Ela transforma Abraão. Ele deixa de ser apenas um patriarca da fé para se tornar um visionário cósmico, alguém que viu o projeto completo da história. E talvez, no fundo, a grande questão que esse texto antigo levanta é sobre a nossa necessidade, como seres humanos, de encontrar algum sentido, alguma ordem em um mundo que muitas vezes parece tão caótico. É uma busca por propósito que claramente atravessa milênios.